do nosso curso. E hoje a gente vai falar aqui só de comando SQL. A todo momento que vocês quiserem dar alguma sugestão sobre algum comando que a gente possa extrair os dados, eu estou com uma base de dados que não é muita informação, mas tem informação suficiente para a gente extrair vendas ali, financeira e tudo mais. E aí dá para a gente brincar um pouquinho para vocês verem as possibilidades. Quero hoje aqui trilhar o caminho mesmo que vocês devem seguir agora em diante. Quem quiser tiver interesse em aprender mesmo, começar ali a garimpar os dados dentro do banco de dados, conseguir ali, pelo menos ser um norte, saber de onde começar, para onde ir, pelo menos conseguir entender mais ou menos o que está escrito, né? Olhar para a tela daquele comando ali e falar, olha, pera, isso aqui está buscando lá da tabela tal, está linkando com a tabela tal. Eu acho que a gente consegue fazer bastante coisa interessante aqui, brincando um pouco, já vai dar para abrir bem a mente de cada um de vocês. Mas antes de começar a falar do SQL em si, eu quero que primeiro a gente familiarize aqui com o IB Expert, que é a ferramenta que a gente usa aqui, tem uma versão free dela, vocês baixarem aí na internet, a gente coloca essa versão free junto com o instalador aí, para vocês terem possibilidade de fazer os comandos. Existem outras ferramentas, como o DBIver, quem gosta aí do DBIver, que conecta várias bases de dados ao mesmo tempo, cada um, quem tem mais prática, gosta de mais de uma ferramenta. Eu gosto muito do IB Expert, porque ele está muito ligado ali com o Firebird, ele só trabalha com o Firebird, então todas as ferramentas do Firebird ele está ali funcionando. Então é bem interessante a forma que a ferramenta funciona. Se cada um de vocês prestarem um pouquinho de atenção no que eu vou falar aqui agora, já vai abrir bem a mente. Eu sempre falo, né, quando alguém me pede suporte aqui para fazer comando SQL ou para alguma coisa para relatório, eu sempre falo, cadê o IB Expert conectado na base? E aí, às vezes, a revenda abre e ali é a primeira vez que ele está abrindo o IB Expert no próprio computador do revendedor. E a gente sabe que é muito importante começar a navegar ali dentro do banco de dados, para conhecer as tabelas e etc. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é abrir o IB Expert e conectar no banco de dados. Aqui acabou de abrir, ele vai abrir dessa forma. Esse botãozinho superior à esquerda aqui é onde você vai criar uma conexão nova. O padrão aqui, isso aqui que eu vou mostrar é importantíssimo. Tá? Pouquíssimas pessoas sabem, até quem tem muita noção de banco de dados, às vezes não sabe disso que eu vou falar. Então, isso que eu vou falar aqui é importante. Pode não parecer, mas é importante. Vou pedir para decorar, mas vou explicar o porquê. Muita gente chega e mete esse local aqui, aponta para o banco de dados e funciona. Fala, nossa, que legal, tal. Quando você conecta no banco de dados através do local, que também é possível conectar através do nosso sistema, essa conexão local, que eles chamam assim, isso por baixo dos panos se chama uma conexão exclusiva. Ou seja, a partir daquele momento ali, ninguém mais conecta no banco de dados. Então, se o sistema estiver aberto e você conectar no banco de dados, dessa forma aí pelo IB Expert, se você tentar fazer uma transação ali no nosso sistema que precisa de uma nova conexão, e toda hora isso acontece, uma movimentação de estoque, por exemplo, a gente usa tudo thread ali, são conexões em segundo plano, é uma nova conexão que eu crio com o banco de dados, vai dar erro. E vai dar erro porque, às vezes, alguém foi lá brincar no IB Expert e esqueceu de fechar, por exemplo, deixou aberto com a conexão local. Então, padrão ouro dos nossos técnicos de hoje em diante. Quando for fazer a conexão aqui dentro, vai usar remote, TCP/IP, e escreve aqui, se a base de dados estiver na mesma máquina, não se preocupe, mete um localhost. No meu caso aqui, eu tenho todos os Firebirds instalados, então, muito importante que eu fale qual base de dados que é. Vou escolher lá o meu arquivo. Eu tenho mais um. Isso aqui é importante, pessoal, sabe? Antes de ser Firebird, né, era Interbase, e era GDB o arquivo. E depois se transformou em FDB. Então você vê que a ferramenta aqui ela ainda tem ali a possibilidade dos mais antigos, né, então ele fica ali filtrando. Então às vezes está ali. Né? Escolha o arquivo e daqui para baixo, ó, aqui é só um apelido, é o que vai aparecer aqui do lado esquerdo do IB Expert. Então se você colocar aqui, aula 2. Aqui, vamos lembrar do nosso usuário padrão, sysdba, maiúsculo, não se duvidem disso, né? Sempre coloca ali, o sysdba é maiúsculo, e a senha do padrão ali, deixa eu ver se está... E a senha aqui vai ser o master key minúsculo, master
que. Então, a gente que trabalha com a senha padrão, mas vocês podem trocar, tá? O instalador de vocês podem colocar lá a senha que vocês acharem melhor. Se a única forma de ter acesso ali ao banco de dados é tendo acesso ao computador, né? Então, se vocês fizerem as proteções que vocês precisam ao banco, ninguém vai acessar o banco de dados de outra máquina, vai depender só da configuração, mas não vamos nos preocupar com questão de segurança, hoje não é a nossa pauta. Eu acredito que essa base seja 3.0. Depois que você preencheu aqui o caminho do banco de dados, remote TCP/IP, meteu o localhost lá, colocou a porta que o padrão é 3050. Se não tiver, se vocês não tiverem feito a troca da porta, não precisa se preocupar, porque o padrão vai ser 3050, se não tiver preenchido ali, ele vai buscar lá na 3050. Então, testou. Deu essa mensagem de conectado? Beleza, deu tudo certo. É só apertar para registrar, e aqui a nossa aula 2 vai estar conectando no banco. E eu queria, assim, passar umas coisas que é muito bom, que a gente não presta atenção e que tem na ferramenta. Então, vamos supor que vocês vão fazer um relatório aí de ordem de serviço. Aí eu tenho que saber qual tabela que está, não sei qual tabela que está, onde que está essa informação, eu quero acessar os dados, mas eu não sei onde está. Então, aqui, se a gente reparar aqui, eu tenho aqui em cima, eu tenho embaixo da base de dados, eu tenho um espaçozinho. Se eu escrever aqui, produto, e der Enter, ele vai filtrar todas as tabelas, tudo que tem no banco de dados, tem a palavra produto. Então, se a gente entrar aqui nas tabelas, por exemplo, ó, todas as tabelas que tem o nome produto estão aqui. Ah, pedido de venda. Vou escrever venda. Vou dar Enter. Ele automaticamente achou para mim todas as tabelas que tem ali venda escrito. Então, são 500 tabelas. Eu também, às vezes, esqueço o nome da tabela que está ali. Também eu sei mais ou menos o que a gente usa toda hora, mas tem hora que a gente não tem como decorar tudo. Então, eu não espero de vocês que vocês decorem. Eu, pelo menos, quero que vocês saibam que existe a pedido de venda, a pedido de venda item, a ordem de serviço item. E aqui, eu já falo que aqui está um dos grandes diferenciais do nosso software. O objetivo é que vocês encontrem as tabelas. E a grande maioria dos sistemas querem que vocês não encontrem as tabelas. Eles querem fazer com um nome um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, para somente a equipe lá de dentro, somente a equipe interna tenha conhecimento de onde estão os dados. Eu já peguei banco de dados aqui para fazer migração, que as tabelas é 001, 002, 003, 4, 5, 6, 7, e aí você tem que ficar entrando e adivinhando qual tabela que está. Provavelmente o pessoal que está trabalhando do lado de lá tem um manual para encontrar essas tabelas e vai decorando com o passar do tempo. Mas no nosso caso, não. Qualquer pessoa ali com boa intenção vai encontrar qualquer tabela no nosso banco de dados. Os nomes estarão sugestivos. Ordem de serviço é ordem de serviço. Pedido de venda é pedido de venda. Pedido de compra é pedido de compra. Nota fiscal é nota fiscal. Então vai estar tudo ali dentro. Do jeitinho que o sistema apresenta lá na interface visual lá, você pode procurar aqui com os nomes, palavras-chave, que vocês vão encontrar. Então, primeiro ponto eu uso muito isso o dia inteiro, então eu queria mostrar essa ferramenta para encontrar as tabelas que vai facilitar muito a vida de vocês. Então, já aprendemos a conectar no banco de dados e já aprendemos ali a encontrar as tabelas usando ali método tentativa e erro até encontrar. Depois que você encontrou, será que a tabela pedido de venda realmente está o pedido de venda? Clica nela 2 vezes, ela vai abrir aqui a estrutura com os campos e aqui em cima está escrito dados. É onde estão as informações. Se eu clicar aqui, ele vai me retornar o que está lá no banco de dados. Então, se você começar a olhar aqui, lá que o ID do pedido está aqui, ó, realmente eu encontrei a tabela pedido de venda. Então, se você quiser, vamos ver se a gente vai encontrar aqui de pessoas. No nosso sistema, né, isso é importante, que vocês sabem, eu vou aproveitar esse momento para ir já mostrando a estrutura do nosso software. Se você perceber aí, a gente tem uma tabela que chama pessoa, e é nessa tabela que está todas as pessoas que estão na nossa ferramenta. Então, vai estar ali fornecedor, vendedor, cliente, todos os envolvidos ali que tem cadastro de endereço, etc., estarão ali na tabela de pessoas, com exceção do conhecimento de transporte, mas, assim, uma ferramenta totalmente diferente ali da forma de trabalhar, por isso a gente não fez junto. Então, se a gente entrar aqui na tabela de pessoa, vocês vão reparar, se a gente olhar com carinho, eu vou até para colocar em ordem alfabética. Não, deixa eu não fazer isso não. Vou mostrar aqui só aonde... Deixa eu só ver. A idade está chegando para enxergar. Está vendo aqui embaixo? Vou pegar aqui colaborador, por exemplo. PS cliente. Esses campos, PS cliente, PS colaborador, são os campos que eu falo que aquele cara, olha, essa pessoa aqui é um cliente, essa pessoa aqui é um vendedor, essa pessoa aqui é um fornecedor. Então, se a gente entrar aqui no banco de dados, vai estar lá o cadastro da pessoa, com os dados dela,
E aqui para frente vai ter uns S e uns N, tá vendo? Ó, cliente, fornecedor, vendedor. Então, como é que eu vou saber se meu cliente é meu cliente? Se lá no campo o PS cliente está igual assim. Então, todos os envolvidos estão na tabela pessoa e a gente tem algumas tabelas secundárias ali, como a TB cliente, a TB fornecedor, que tem os dados que só tem no fornecedor, os dados que são exclusivos de um cliente. E assim, para cada um sucessivamente. Se você entrar na tabela de vendedor, se a gente entrar no sistema, tem lá a tabela pessoa, que no cadastro das pessoas, é a aba principal. Na aba de cliente, está na TB cliente. A aba de vendedor está na TB vendedor. A aba de fornecedor vai estar na tabela TB vendedor. Então a gente separa dessa forma, o cadastro principal fica para todo mundo e os campos ali que são exclusivos ali do cliente, lá, a tabela de venda, a tabela de preço de uma pessoa, de um vendedor, de um cliente, vai estar na TB cliente, não vai estar na TB fornecedor, por exemplo. Ficou clara essa divisão da pessoa? É uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que é uma coisa de estrutura, não tem nada a ver ainda com o nosso arroz aqui. Beleza? Então, após essa pequena introdução ali do IBExpert, eu vou tentando mostrando com o passar aqui da nossa noite aqui, eu vou ir dando as outras dicas ali da nossa ideia ali de fazer os comandos ali do IBExpert, para que a gente consiga ir aprendendo ali novas ferramentas. Então, quando eu for fazendo algum comando, eu vou mostrar onde que exporta, onde que não exporta, e a gente vai aprendendo alguma coisinha ali para ir agregando algum valor para vocês. Beleza? Então, hoje eu vou tentar fazer alguma coisa muito básica e, quem sabe, se der tempo, a gente faz uma coisa um pouquinho mais avançada. Quem tiver aí alguma dúvidazinha, querendo, como é que eu busco tal informação? A gente vai tentar fazer aqui no nosso tempo. Se for uma coisa que, por exemplo, eu não vou conseguir fazer de pronto que eu falo, eu não vou fazer em 5 minutos, em 2 minutos, aí eu prometo que amanhã eu apresento um comando aqui que nem eu vou conseguir, às vezes, tudo resolver na mesma hora. Então, eu vou ser o primeiro a falar, olha, isso aí é meio cabeludo, eu vou gastar uns 20 minutos para fazer e não compensa a gente fazer aqui ao vivo, porque é método tentativa e erro, então acaba que toma tempo. Então, mostrei aqui como é que configura ali o nosso IBExpert, que a gente orienta vocês a usarem, mas quem tem familiaridade com outro gestor aí de banco de dados, pode ficar à vontade, tem vários outros gratuitos no mercado, e para mim, qualquer um suficiente aqui para a gente fazer o que a gente vai fazer aqui hoje. O nosso primeiro slide aqui, ó, eu já começo colocando ali que vai ser nosso, a gente não vai falar aqui de update, de delete, né, a gente vai só de comandos de busca de dados, que no caso ali é o comando select, que é o que vai selecionar, né, vamos traduzir para o português nosso, vai selecionar os dados que eu quero retornar para mim. Então ele até fala ali, né, os dados para recuperar aí, vai usando os termos mais técnicos para que vocês consigam ali materializar. Na apostila tem uma explicaçãozinha um pouquinho mais burocrática ali para vocês tentarem materializar melhor, mas nada mais é que o comando que vai extrair as informações. E nesse primeiro momento, que nesse primeiro slide, eu já quero começar a colocar isso na cabeça de vocês, o que fazer e o que não fazer. Então, aqui eu faço eu vou introduzindo para a nossa linguagem, mas a gente vai fazer na prática, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou fazer de uma vez, só para a gente ver, vou pegar esse comando aqui e vou rodar. Né? Então, eu tenho lá deixa eu conectar aqui, que eu estou errado. Ficou bom aí? Tamanho, tá, né? Então aqui, se eu der um F9, que é o atalho aqui do Bixby para fazer o comando, vocês têm que reparar o seguinte, por que aquilo ali, por que no meu slide aqui, esse comando aqui ficou ali para a gente não fazer? Porque a gente tem que perder esse hábito. É um hábito que há 10 anos atrás nós tínhamos muito aqui dentro da nossa empresa. E a gente foi percebendo que com o passar do tempo, o tanto de consequências que eles vieram trazendo para a gente. Então, aí eu vou explicar agora o benefício, né, disso aqui e explicar por que não fazer, por que fazer. Então, qual que é a diferença, né, desses dois comandos que estão aí na tela? Então, vamos traduzir ele primeiro, né? Então, o select aí, seleciona para mim, retorna para mim aí, um asterisco, vamos considerar assim, traz tudo, traz todos os campos, todos os atributos daquela tabela, from da tabela pessoa. Então, o que esse comando está fazendo? Traz para mim as informações de todos os campos da tabela pessoa para mim, fazendo favor, Firebird. E ele vem aqui, se eu selecionar e der um Ctrl F9, eu consigo rodar ali
o comando também. Então, ele trouxe uma infinidade de campos aqui para mim. Ou seja, o nosso servidor lá do Firebird teve que, em cada campo, buscar cada caractere de todos esses campos. Ele fez um trabalho horroroso aqui, que é como se fosse o seguinte: ô, senhor daí, você só faz favor para mim, busca para mim um copo d'água na geladeira. Aí o que o senhor daí fez? O senhor daí trouxe a geladeira inteira, só para eu pegar o copo d'água. É isso que a gente fez aqui em cima. É isso que a gente fez aqui em cima. Aqui embaixo, ó, eu quero só o ID do cliente e só o campo que está lá com o PES endereço. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo eu falei, senhor daí, traz para mim um copo d'água para mim. Ele foi na prateleira, pegou o copo d'água, encheu de água e me entregou. Então, vocês conseguem entender que se a gente pensa na vida real, a gente está falando da mesma coisa. O que eu falei como uma brincadeira, nada mais é o que a gente fez aqui numa linha de código. Isso também acontece na programação também. A gente fala, mas o Diego brinca, a gente está carregando saco de arroz nas costas à toa. Muitas das vezes, carregando 3, 4 vezes o mesmo saco à toa. Então, aqui, nesse primeiro contato com o comando SQL, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é, estamos aqui com um comando que vai retornar os campos. Então, se eu rodar esse segundo aqui, olha que interessante. Ó. Ele só trouxe o ID e o nome. Vocês repararam que até para apresentar na tela, o computador sofreu menos? Você vê que aqui, a minha máquina é 32 GB, um Core i7 de última geração, e você vê que ele dá uma piscada de tela ainda na hora de levantar todos os clientes. Mas na hora de fazer o de cá, nem dá tempo. Ele já traz na hora. Por quê? Consumiu muito menos memória RAM, muito menos processamento, exigir muito menos no meu Firebird. Então, quando você vai... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na hora que você monta um relatório, se eu faço o que o nosso amigo estava falando lá, vamos falar sobre os energiões da vida, a junção de várias tabelas, e eu não me preocupar com isso, quando eu juntar duas tabelas, eu tenho a de pessoa, com a de pedido de venda, com a de item. Se for me retornar tudo que tem nessas 3 tabelas ao mesmo tempo, vai gastar 1 mega por linha. E aí, a gente vai estar aí consumindo memória RAM, consumindo processador, um monte de coisa que, de repente, um relatório que deveria clicar e abrir instantaneamente, na hora que você clica para fazer o comando SQL para retornar o relatório para vocês, está demorando lá 5 minutos para carregar na tela. Então, isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes que cada um de vocês vai aprender agora e vai levar para o resto da vida quando estiver estudando. Então, sempre que for fazer um comando para selecionar os dados, só pede para o banco de dados trazer para você o que você realmente vai precisar ali para apresentar na tela. Se não vai precisar, não interessa. Eu sei que por muitas das vezes a gente põe um asterisco ali, porque por preguiça, mas de repente, para uma tabela muito grande, tomar mais cuidado, a tabela pequenininha vai fazer pouca diferença. Se eu tenho uma tabela ali de cadastro sei lá, de forma de pagamento, tem 10 campos, vai fazer pouca diferença. Mas a tabela de pessoa, por exemplo, que tem 50, 70 campos, já começa a ser uma coisa diferente. Então, padrão, hein? Select, espaço aqui, o nome dos campos que eu quero que apresenta para mim, from, de qual tabela? O nome da tabela depois. Beleza? Esse é o primeiro passo aqui da nossa... Todo mundo entendeu até aqui? Eu estou falando alguma coisa que não está dando para compreender? Quem às vezes nunca teve contato, está conseguindo entender aqui o que a gente faz? Aqui o que eu estou fazendo é a alma do nosso gerador de relatórios, é o que está ali por baixo dos panos do nosso gerador de relatórios. Beleza? Vamos para o próximo aqui, então. Então, entendemos aqui o que é o positivo aqui e o negativo. Depois do primeiro comando, a gente tem ali, select asterisco from TB pessoa. Então, temos aqui o nosso comando base. E agora, eu não quero trazer todo mundo. Aqui eu falei, traz para mim todo mundo. Traz todos os IDs, todos os endereços lá da TB pessoa. Nossa próxima palavra-chave ali para fazer o nosso comando SQL é o where. Então, where, a tradução para o inglês, vamos pensar assim, aonde? Então, seleciona para mim os campos que eu quero, da tabela tal, aonde tal coisa aconteça. Vamos traduzindo mais ou menos dessa parte. Então, eu trouxe aqui esse exemplo para a gente jogar lá para o BB Expert e a gente brincar com ele aqui. Então, o que esse comando? Vamos traduzir aqui para o nosso português. Vamos fazer assim, bem dentado, para a gente ir separando por partes. Então, o que está falando aí? Ó? Seleciona para mim o nosso campo que traz ali o nome do cliente, esse nome estranho aí, ó, PES, razão social,
underline nome, da tabela pessoa, que o ID seja igual a 1. Então, ó, seleciona para mim, da tabela pessoa, aonde o campo PES-ID é igual a 1. E aqui eu vou aproveitar para mostrar uma função do IBExpert. Ó. Se eu copiar a tabela, colar aqui, apertar um ponto e der Ctrl barra, ele lista para mim todos os campos que eu estou. Então, facilita um pouco minha vida aqui para achar o campo que eu estou pretendendo encontrar. Eu só for digitando aqui, PES, endereço, ele vai encontrar para mim. Então, é bom para quando a gente não quer digitar muito. E depois eu vou mostrar outras formas de fazer isso um pouco mais fácil. Então, o que esse comando está fazendo? Traz para mim o nome do cliente ID número 1. Então, seleciona o nome do cliente da tabela pessoa, aonde o campo PES-ID foi igual a 1. Tá fácil de entender? Se eu der um play, vamos ver se tem. Só porque eu falei, né? Não tem nada. Deixa eu achar um aqui que tem, só para seguir. Vamos pegar aqui o 51. Teste 51. Vamos lá. Pegar o 51 e vamos lá. Trouxe para mim o cliente teste 51. Então, nesse momento aqui agora, a gente começa a abrir o nosso leque de pensamento. Então, eu quero trazer o valor da venda número 100. Vamos trazer o valor da venda número 100 aqui embaixo, para ver como é que é a dificuldade. Ó. Select. Então, como é que é o nome da tabela de venda? Vamos lá, PB, pedido, venda. Como é que eu faço aqui para facilitar a minha vida? Vamos copiar lá o nome da tabela. Vamos colar para o lado de cá. E vamos pegar aqui, eu quero que traga o valor, né? Pede, valor, total. Já me interessou. De qual pedido? O L. Como é que eu vou pegar aqui? Aonde que está o ID do pedido? O PEV ID, que é o nome do campo, que está o ID da venda. Igual, e aí eu vou abrir aqui a tabela, só dar 2 cliques em cima, ele já abre para você também, ó. Vou pegar essa venda aqui, número 10. E aí, venda número 10, é só vir aqui, selecionar, dar um play, e ele já trouxe, ó, a venda número 10, o total dela é R$ 1.396. Acho que é isso que está escrito ali. Ah, não, mas eu quero também a data. Beleza, vamos botar a data também. Só o valor não foi suficiente. Então, vamos botar a data aqui, ó, PEV, DP, faturamento. Vamos saber que dia que essa venda foi faturada. Beleza? Então, retornou ali a data de venda, do faturamento, o valor total, o valor daquela venda ali. Ficou claro para vocês aqui a questão do L agora? Então, eu seleciono os campos que eu quero, da tabela que eu tenho interesse em buscar, e ali, com o meu L ali, eu pego e seleciono, filtro os campos que eu tenho interesse, filtro ali a informação que eu quero que me traga. Se eu quero a do dia, eu vou colocar a data inicial, data final, não um ID igual a 51, vai ser o L, a data inicial é maior que tal, a gente vai ver para baixo ali também, eu acabo fazendo algumas com vocês aqui, não tem problema. Beleza? Ficou claro? Posso para o próximo? Então, aqui teve alguém que falou aí, alguém falou no áudio aí, eu captei assim, falando exatamente dos índices. E eu coloquei aqui uma estrelinha, atenção, com os índices. Porque é aqui, nesse URL aqui, que você trava o sistema. É aqui que o seu relatório demora 40 minutos para sair na tela. É aqui que você tem que dar Ctrl+Alt+Del para fechar o sistema. Se a sua consulta, vamos dar um exemplo, eu tenho lá um cadastro com 1 milhão de clientes. 1 milhão de clientes. E aí eu faço assim, o nome do cliente tem a letra A. E sapeco, o sistema vai sair varrendo todos os caracteres ali do nome do cliente para encontrar se tem a letra A para te mostrar na tela. Você vai matar o processador e vai ser 1 milhão de registros que o banco de dados vai ter que varrer. Ou então, que começa com a letra A. Se aquele campo ali que eu coloquei para filtrar, ó, filtra para mim todos os clientes que começam com a letra A. Se eu não tiver um índice que ordenou para mim todos os nomes dos clientes em ordem alfabética, todos os nomes dele em ordem alfabética, o que o banco vai precisar fazer, pronto. O que o banco vai precisar fazer é passar registro por registro para saber se ele começa com a letra A. Ele vai ter que andar linha por linha, porque ele não sabe se o próximo registro vai estar na ordem alfabética para ele falar, olha, não, veio até aqui, passou para o B, eu posso parar de consultar. É como se você tivesse uma estante de livros na sua casa
e eu falasse assim, pega para mim o livro Lucas 1. E aí, os livros estão todos fora de local, então você tem que passar o olho em todos para ver se você encontra o Lucas 1. Se tivesse em ordem alfabética, você não precisava olhar do começo ao fim. Você vai lá na letra L, pula para o LU, depois pula para o LC e encontra só o meu. Você faz muito menos consulta se tiver indexado. Quando a gente fala que está indexado, é porque está ordenado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando vocês forem usar aqui o filtro, é muito interessante observar ali quais são os índices que aquela tabela tem, para que vocês utilizem aquele índice ali, aquele campo com índice para fazer o filtro. Caso não tenha, é possível até que vocês façam, dependendo do relatório, se for um relatório que tem muito registro, vale a pena ali fazer o índice para acelerar o processo de vocês. Muitas das vezes, um relatório lento, uma correção no SQL ali, vai ser mais do que o suficiente. Mas se precisar de criar um índice, também é possível fazer, não depende da gente para fazer, é algo que vocês mesmos podem fazer. Não é uma coisa que pode fazer na reviria, porque senão você vai sobrecarregar o seu banco de dados ali para ele ficar ordenando as coisas toda hora. Então, eu peguei aqui como exemplo, aqui, eu dei um print aqui na tabela de produto. Ó. Vocês veem que tem a chave primária da tabela de produto, é o campo PRD-ID, que é onde está o ID do produto. Toda tabela tem a sua chave primária, né? Que é um código único para aquele registro. Para o nosso Firebird encontrar, ó, acha para mim o número 1. Ele vai lá e acha de imediato. Ele não tem que sair varrendo o banco de dados inteiro. Então, no nosso caso aqui, esse campo PRD-ID, ele é um índice, ele está em ordem, o sistema está em ordem, ele é a chave primária, só tem um igual. Se eu falar, traz o produto número 1, se eu vim aqui no banco de dados e falar assim, traz a pessoa número 51 e dar um play, se a gente abrir aqui nessa análise de desempenho, o IBExpert mostra para mim quantos registros ele teve que ler para fazer. Ele mostra para mim, ó, um só. Então, ele só leu o registro 51, mais nada. Ele nem olhou para os outros. Porque está indexado, aquele campo tem o índice, então ele foi só lá no lugarzinho certinho e pegou aquele registro. Ele foi lá na prateleira e pegou no lugar certinho. Não teve nem que olhar se antes tinha o 51 ou se depois tinha. Não teve trabalho nenhum. Deu para captar a mensagem quanto a isso? Eu sei que é pouco tempo para a gente tentar passar muita informação, mas eu vou tentar ir orientando vocês da melhor forma que eu achar que foi o mais importante para fazer o relatório. Aqui eu só dei um outro print também na própria tabela produto, você vê que eu tenho uma aba que chama índices. E essa aba que chama índice tem um monte de índice. Ó. Tem o índice para a empresa, para o grupo, para a marca, para a unidade de venda, para avaliação, uma pancada de índice aqui, exatamente porque eu faço já comandos SQL ali dentro, que eu vou filtrar ali o do grupo, do subgrupo, da marca, etc. E eu quero que o sistema encontre com mais rapidez, e para isso eu já criei esses índices. Se vocês entrarem na tabela de venda, na tabela de ordem de serviço, vão ter lá vários índices na tabela, no campo de data de faturamento, de data de emissão, no ID, vai ter aquele monte de índice ali exatamente. Seriam como se fosse o seguinte, vamos imaginar ali que o produto eu tenho um índice no ID e no código. Então eu tenho duas prateleiras com os mesmos livros ordenados de forma diferente. Uma está ordenada pelo ID e outra está ordenada pelo código. Se eu faço um filtro ali, se eu faço o código igual a 10, eu vou olhar na prateleira que está ordenada pelo código. Se eu faço o ID igual a 1, eu estou olhando para a prateleira que o ID é igual a 1. Então eu tenho, cada índice que eu crio é mais uma prateleira que o Firebird vai guardando para a gente ali, de acordo com o comando SQL que a gente faz, ele olha para a prateleira que ele mais tiver interesse. Se a gente quiser se aprofundar mais, vocês vão reparar que aqui embaixo, aqui, o Firebird mostra para a gente qual foi o índice que ele usou. Ele usou o índice da chave primária. Então ele usou aquele índice lá que eu estava mostrando para vocês no primeiro print. Se a gente fizer vários energiões, ele vai usando um monte de índice. É uma loucura. Seu sonho, o nosso sonho aqui é ter uma mente tão organizada quanto o Firebird faz ali com a... Não só o Firebird, né, mas qualquer outro banco de dados aí que tenha um banco de dados relacional. Que a gente consiga executar os comandos SQL. E aí, por último, né, para a gente encerrar ali o básico do trivial ali do comando SQL, é o order by. Então eu tenho select, escolho os campos, from, o nome da tabela que eu quero, o R para filtrar, e o order by é para depois que eu filtrei tudo, ordena para mim. Então traz para mim da data do menor dia para a data do maior dia. Traz para mim do primeiro cliente até o último. Então, aqui eu fiz aqui para mostrar para vocês, né? Vou jogar lá para o IBExpert para a gente rodar ele. Então,
Vamos ler aqui a mesma coisa? Traz o nome da pessoa, tabela, e aqui no final, o que eu introduzi aqui, ó, o R. O R não tem o R, então vai trazer todos. Alguém já ouviu aí nas brincadeiras de rede social? Vou fazer aqui um select sem o E, um update sem o E, um delete sem o E. O que ele está querendo dizer é, vou fazer um delete aqui sem o E que vai apagar tudo, porque eu não estou filtrando o que eu quero que apague, que vai atualizar tudo, porque eu não estou filtrando. Então, se eu deixo 100 aqui, o que significa? Traz tudo, traz todos os dados, todas as informações. E aqui eu estou mandando ordenar em ordem alfabética. Olha que interessante. Ó. Ele trouxe para mim, ó, começou aqui no PS100. Se eu fazer aqui, se eu fizer aqui para fazer o contrário, olha a palavrinha mágica aqui, ó. Ordena para mim pelo campo nome, mas faz decrescente. Tá? No inglês aí é o décimo que eles usam como tradução. E aí, ele vai trazer de ordem contrária. Então, se eu quiser trazer o PV lá da TB, que tristeza. Order by 1. E aqui vai mais uma dica, que é o order by, eu tenho esse campo aqui. Ó. Se tivesse aqui, PV, DT, emissão. Se eu quiser ordenar pela data de emissão, eu posso escrever PV, DT, emissão, ou posso colocar order by 2, que é o segundo campo. O primeiro é o PVD, o segundo é o PV emissão. E aí você pode botar 1,2, por exemplo. Ordena pelo 1, depois é pelo outro. Tem que fazer sentido, né? Então, eu estou ali e eu quero ordenar aqui pelo PV e D. Joguei, ele trouxe para mim 1, 3, 4, 5, 6. E se eu quisesse que viesse o último pedido feito primeiro? Então, agora ele trouxe para mim 16 mil, papapá. Ah, Lucas, tem a palavra, como é que a palavrinha na ordem certa? É ASCII. Só que se você colocar ASCII aqui ou não colocar nada, o efeito vai ser o mesmo. Que aqui venha na ordem crescente, é ASCII. Decrescente, é DESC. Beleza? Deu para entender o order by? Então, falando de coisa básica que ainda não quero que vocês se apavorem aí, que vai chegar mais umas coisas um pouco mais complexas abaixo, para que eu sei que é o mais interessante. Para complementar aqui o order by, eu coloquei esse aqui, pouco usado, mas eu quero mostrar para vocês que é importante saber. Se eu quiser, igual vem aqui, ó, o monte retornou aqui para mim, deixa eu ver até o final aqui. Eu não vou nem apertar aqui não para não travar, que deve ter muito registro nesse banco de dados. Se eu apertar para retornar todos, ele vai travar. Então, o que o IBExpert já fez para mim em segundo plano? Ele não retornou todos. Ele retornou um pouco e parou. Mas como é que eu faço para o Firebird falar assim, ó, para o Firebird como ferramenta que o IBExpert fez por baixo dos panos, escondido da gente ali. Então, se eu quiser, traz só os 10 primeiros. Primeiros 10. Só que ele está trazendo, nesse caso aqui que eu estou olhando para a tela, ele está trazendo os últimos 10. Por quê? Porque eu ordenei pelo ID de trás para frente, e aí o Firebird foi, traz esse, deu 10 para. Então, se eu só quero saber, por exemplo, traz para mim aí umas 300 vendas no dia de hoje, só para eu listar. Você põe o número 300, que senão ele vai trazer 1 milhão. E vai, se tiver 1 milhão de vendas no dia, não há computador que vai aguentar ficar listando todas para você na memória, vai estourar a memória. Então, quando eu faço aqui, traz os últimos 10, ele trouxe para mim só 10 registros, e não, você vê que é até muito mais rápido. Não é só apagar aqui o 10 que ele vai trazer de cima para baixo, para mim, os 10 primeiros. Aqui, por que está aparecendo 11? Porque com certeza pulou um número aqui, 1 ou 2 não existe. Então, tem os 10 registros do Expert e mostra aqui no cantinho o número de registros que está mostrando. Beleza? Ficou legal aqui o first e o order by? Na próxima vídeo. Show. Já até fiz aqui. Show. Agora vamos começar a sair do trivial e ir pro básico. Então, como é que eu vou trabalhar com duas tabelas ao mesmo tempo? Porque ali a gente está buscando de uma tabela só, TB cliente, TB venda. E quando eu quiser fazer igual aqui, que é juntar a tabela pessoa com o campo que está lá na tabela de vendedor. Ou seja, o nome do cliente está na tabela pessoa, mas o ID do vendedor está na tabela TB cliente.
Então, eu tenho que juntar as duas tabelas. E como é que é feito isso? Né? Aqui começa devagarzinho responder a pergunta do nosso amigo lá, perguntando sobre os inner joins e os left joins. Aqui quem ainda não ouviu falar no inner join e no left join. Aqui é o primeiro comando que vocês vão aprender na vida. E isso que está acontecendo aqui é um inner join. Só que a gente vai depois fazer. É como se eu estou ensinando a pedra e depois eu vou ensinar a carregar só o algodão. Vamos com calma. Então, essa aqui é a estrutura que, se você olhar para qualquer banco de dados, ele vai aceitar esse comando. Se você for usar lá para sei lá, DBase lá, ele vai. O Bosch está falando ali, Bosch, tem outras infinitas, né? Tem outras infinitas, né? Nós já estamos aí com 43 minutos de live e a gente está chegando nem na metade ali dos slides. Eu vou tentar ir até o final e aí a gente pode conversar sobre algumas outras ali, igual você falou, ele falou do skip ali, que é uma função para pular registro. Então, pula do primeiro até o quinto e começa do sexto em diante. Você consegue fazer isso, muita coisa aí, começa do último. Tem um monte de comando no Firebird que, se a gente tiver curiosidade, você vai no Google e fala como fazer isso no Firebird. Ele vai te mostrar o comando, vai te dar exemplo. ChatGPT, então, nem se fala. Escreve lá, eu tenho uma tabela que chama TB pessoa, uma tabela que chama TB vendedor, TB cliente, e o ID do ID cliente está lá dentro, e eu quero juntar as duas, o campo que tem lá chama esse, o campo que tem aqui chama esse. Faz para mim um comando SQL aí, que vai fazer isso num Firebird. Dá enter, eu tenho certeza, com 100% de certeza, que ele vai fazer isso para vocês. Vai entregar um comando SQL muito realístico ali, com muita probabilidade de funcionar. Então, vamos aqui para a junção de uma tabela para outra, que aqui eu estou falando, olha, traz para mim, da tabela pessoa, traz o nome, e da tabela cliente, traz o CLI vendedor, que é o campo que tem o ID do vendedor na tabela TB cliente. Então, tem a TB pessoa, estão os dados principais, e na TB cliente tem o ID do vendedor, que eu vinculei lá no cadastro de cliente. Se você abrir a aba vendedor, a aba cliente, tem lá assim, escolha seu vendedor. Ele clica lá, quem é o vendedor desse cliente? Clica em cima e seleciona. Aquele ID está armazenado na tabela cliente. E para eu conseguir mostrar o nome do cliente de um lado e o ID do vendedor do outro, eu tenho que juntar as duas tabelas. E essa junção, a forma mais trivial de fazer é você fazer dessa forma que eu mostrei aqui para vocês, que eu estou apresentando. Põe o nome das duas tabelas separado por vírgula, e embaixo, no where, você faz o vínculo, ó, aonde o ID do cliente vai ser igual ao CLI pessoa, que é o campo lá da tabela TB cliente, que eu gravo qual que é a pessoa daquele registro. Então, lá na TB cliente, se a gente entrar aqui, ó, com carinho, vai ter aqui um primeiro campo, é o TB cliente, que é o TB pessoa, que é o campo da pessoa, da tabela TB pessoa. Isso vai ser uma regra geral, vocês vão conseguir entender isso aí. Em cada tabela que você abrir, o campo do item do pedido vai ter lá, com certeza, vai ter o ID do pedido da venda. Certamente. Uma observação muito importante nesse momento é, o nosso sistema é multipresa, e sempre a chave do ID do pedido de venda não é só o ID do pedido. É o ID do pedido e a empresa, porque eu vou ter o pedido número 1 da empresa 1 e o pedido número 1 da empresa 2. Então, se eu quiser lá juntar só o ID do pedido, ele vai encontrar dois registros e vai começar a trazer informação que você não quer ali. Então, sempre tome esse cuidado aí, quem está com mais prática, sempre lembre de filtrar a empresa. Isso aí, todo dia que me chama aqui, o problema é esse. 90% do problema aqui, quando não traz a informação do que o revisor está em busca, você vai olhar lá, a tabela tem duas empresas no banco de dados e na junção das tabelas, não se preocupou ali com a empresa. Então, ficou claro esse comando? Então, tá a empresa da tabela pessoa e cliente, aonde o ID na tabela pessoa é igual ao campo pessoa da tabela cliente. Eu sei que já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas se a gente ler com carinho ali, tá? Se a gente ler em português, eu seleciono o campo nome da tabela pessoa, o campo CLI vendedor da tabela cliente, das duas tabelas, tem que separá-las por vírgula, e depois o where é onde o ID de uma é igual à pessoa da outra. Então, eu preciso que vocês comecem a entender o que está ali, mesmo que a gente não consiga fazer, mas se eu ver um comando pronto, eu consigo entender o que está acontecendo e posso dar uma melhorada nele, um campo a mais que eu quero colocar, eu já sei o lugar certo que eu insiro um campo a mais, eu já vou olhar, já vou ser curioso, já vou entrar na TB pessoa e vou começar a andar aqui até encontrar a minha informação que eu quero, está aqui, ó, PES bairro. Então, se eu quero que o bairro apareça, o campo é PES bairro, vamos voltar lá no meu select e vamos introduzir ele aqui, o PES bairro.
Então já ficou mais fácil. Já sei aonde eu coloco o campo no comando SQL, aonde eu procuro. Então, já está facilitando aí a vida de vocês para compreender um comando que já está pronto. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, que cada relatório nosso já tem um comando SQL todinho pronto para vocês lá. E é só copiar e continuar do zero. Igual ontem o Luan deu a sugestão, alguém falou na hora lá, e eu mostrei o Ctrl Alt Shift lá e clicar em cima para já pegar o comando SQL pronto, para a gente já partir pro ajuste final, né? Pro retoque final. O like. O like, eu quis deixar aqui porque é uma coisa importante. Ele é um comando que vai fazer você procurar um pedacinho ali da string. Então, se eu quero procurar todo mundo que começa com a letra E, esse comando aqui, por exemplo, está mostrando isso para a gente. A gente rodar ele lá no IBExpert. Deixa eu jogar para baixo, sempre aparece um cara. Esse vermelhinho você copiou e colou. Apareceu, é caractere especial. Se não tirar, quem convive comigo sabe que programador não tem caractere especial no teclado. É evitar ao máximo e tentar disseminar o máximo de informação. Sempre está um pauzinho aí. Muitas das vezes é um caractere especial novo que alguém inventou. Então, ó, traz para mim o nome das pessoas, da tabela pessoa. Aonde? O nome, like. Eu podia botar nome igual a A, mas quem que vai começar com A? Nenhum. Então, eu quero aqui o like. E aí eu falo, o A começa com a letra A. Esse aqui é o caractere especial para você falar para o like que, ó, daqui para frente pode ser qualquer coisa. Tem que começar com a letra A. E não pode começar com a letra E. Então, já aproveitei aqui e já falei, ó. E o nome não... O like em inglês é até difícil falar. É uma tradução difícil, mas alguém fala que é como, né? Como isso aqui. Parece que é isso aqui. Quase igual. É próximo. Então, é like. Então, não parece com começando com a letra E. É até difícil de ter algumas palavras no inglês, que é difícil a gente achar a tradução para o português. Mas aqui o que eu estou fazendo traz para mim o nome que começa com a letra A, mas que não começa com a letra E. Então, é isso aí. Alguém dá uma sugestão boa ali, o João falou que é o contém, né? Mas não é bem o contém. Mas vamos botar o contém ali, o A que começa com a letra A. O contém, para mim, é esse caractere aqui. Se eu falar assim, como é que eu faço para fazer tudo que tiver a letra A? Eu posso botar antes e depois. No teclado que eu nem acho mais o central. Se eu fizer isso, ele vai trazer todos os nomes que tem em qualquer caractere ali a letra A. Não vai ser só quem está começando. Aqui é só quem está começando. E eu consigo fazer, por exemplo, quem está terminando, por exemplo, a letra A. Captar a mensagem do like? Sim ou não? Próximo, para a gente tentar acabar até o final. O case já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Eu vou passar rápido o case para a gente focar mais nos nerdiões lá. Mas nada impede depois, é só ler a apostila, vocês vão entender aí. Vou mostrar para vocês aqui o case. O case nada mais é que um tratamento, né? Vou copiar de volta. Aqui para vocês entenderem, ó. Deixa eu ver se eu organizo aqui melhor. Eu vou traduzir o comando e aí vai ser fácil para a gente entender qual é a função do case. Então, traz para mim o ID e o valor e o tipo de valor do contas a receber, da nossa tabela de recebimento. Então, como é que o tipo de valor é o quê? Esse comando inteirinho aqui vai me retornar uma coluna. Se, ok, quando o recebimento, o campo valor for menor do que 100, escreve para mim na tela, valor baixo. Quando for menor que 500, valor médio. E quando não cair em nenhuma dessas duas, que é o else, se não for isso aqui, cai valor alto. Então, ou seja, se for menor que 100, vai escrever valor baixo, se for menor que 500. Se for menor que 100, se for menor que 500, ele vai sair até menor que 100, né? Porque ali o valor baixo fica menor que 100, de 500 até 101 vai sair valor médio e o valor alto vai sair o resto. Vamos ver o resultado? Vocês entenderem ali o comando. O case gerou aquela terceira coluna para a gente. Eu tratei ali a informação para ele me informar. Então, ó, o valor é 190, veio valor médio. 600 e bordoado, valor alto. Que caiu no else.
Vamos ter um valor médio aqui, ó, 163. Valor médio, mas tem um baixo aqui para a gente fazer. Não tem nada aqui abaixo de 100 reais. Vamos ordenar. Se clicar na coluna, ele ordena para a gente. Aqui, ó. O que for abaixo de 100, valor baixo. Então, vocês entenderam aqui uma das funções do case ali? O case é para eu tratar uma informação antes de eu apresentar ela. Então aqui eu quis escrever na tela ali o status ali daquele valor para mim, baseado no valor do documento. Então, se eu quiser escrever, se o meu status lá é aberto, fechado, etc., eu consigo fazer ali, escrever aberto quando for AB. BX escreve baixado. Eu consigo escrever isso na tela melhor para o nosso usuário. Beleza? Matou o case? Eu sei que... Fala, Ezra. Lucas, o else, ele é obrigatório nesse texto? Ou... Obrigatório. Obrigatório, né? Obrigatório. Okay. Obrigatório porque, mesmo que você não faça nada, porque precisa de ter saída para você encerrar o comando. Entendi. Eu vou falar a verdade, eu posso estar te falando uma mentira. Não vamos ver se vai dar errado. Não é obrigatório. Uhum. Mas a gente já viu ali qual que é o problema. Fica nulo. No nosso caso, não enquadrou em nenhuma. Então, assim, sempre vai ter algum caso que não vai enquadrar. Porque você não tratou, porque você não pensou nele. Então, quando não cair naquelas situações, o que eu quero que aconteça com aquilo? Escreve para mim ali outros, para eu saber, para eu alertar que não enquadrou nas situações que eu fiz. No caso, o case ele funciona como if, né? Como se fosse o if. Sim, mas aí tem outras funções. Eu tenho aqui no Expert o if, que eu posso usar aqui. Rec if, rec valor, maior que 0, coloca teste. Se não, coloca não teste. Isso aqui já vai fazer um if para você. O case, Entendi. ele já é um pouco mais elaborado. Entende? Então, no Firebird tem muitas funções. Mas eu quis mostrar que existe essa possibilidade de tratar ali no próprio comando SQL. Vocês vão encontrar muito isso nos nossos relatórios. Então, e aqui eu só vou passar aqui e vou lembrar para vocês se atentarem, ler na apostila com carinho, que existe um monte de operadores, né? Igual, valor maior, valor menor, valor igual, valor ali igual ali, uma coisa igual a outra ou igual a outra, e, né? A gente está falando aqui igual, seleciona para mim o valor aqui do recebimento, que o valor é maior que 500 e o documento igual a 1. Eu posso colocar quantos is aqui, e isso e aquilo, ou em aberto, ou baixado, AB ou BX, eu não quero parcialmente baixado, por exemplo. Então, tenho ali os status de quanto você recebeu, pode ter um ou outro, ou aberto e o valor for maior que 100. Então, a gente pode ir concatenando ali dentro do nosso vários filtros com esses operadores que eu apresentei aqui para você. E tem um exemplo aqui, uma bem interessante é o between, que ele vai fazer o entry, né? Então, rec id, por exemplo, entre 1 e 3. Então, vai pegar 1, 2 e 3. Se for data, você pode botar between data inicial e data final, que ele também vai te fazer a função do data tal maior que tanto, end data tal menor que tanto. O between já facilita ali o comando SQL. Então, aqui são os operadores. O que são esses operadores? É aqui que você vai usar. Ó. Eu quero que for um recebimento, query EB, recebimento, ponto. Rec, emissão, hit, win. Vou aproveitar para brincar aqui no Bexpert, só dei 2 pontos. Data inicial, end, data final. O nosso amigo Bexpert já monta para a gente a telinha para eu preencher a data. Então, vem aqui e fala, quero data inicial aqui 2024 até 2025. O sistema vai retornar para mim ali todos os registros que teve data de início e data de fim naquele período que a gente digitou. O Between faz isso. Então, é para vocês brincarem ali com R, para vocês ir brincando, criando novos comandos. E agora que vocês já estão começando a familiarizar com a ferramenta, com o banco de dados, vocês conseguirem usar melhor o ChatGPT para ir aí produzindo os seus comandos SQL. E aí, por último, eu sei que quem gosta de banco de dados aí deve estar mordendo aí que eu escrevendo ali, TB, recebimento, ponto, e apertando espaço.
que é aqui o apelido, né? Eu deixei por último aqui para a gente ir vendo, a gente vê a importância. Então, vamos lá. O que é o apelido? O apelido é select from QB pessoa. Em vez de eu ficar escrevendo aqui, QB pessoa, ponto, para encontrar o campo e tudo mais, eu venho e dou um apelido para essa tabela. A pessoa eu vou chamar de P. Então, se eu vim aqui e botar P ponto, ele já sabe que eu estou falando da tabela pessoa, porque eu dei um apelido para ela. A mesma coisa pode acontecer para o campo. Eu posso vir aqui no campo e fazer assim, ó, PES-ID, S-ID do cliente. Então, eu dei um apelido para o campo. E o que vai acontecer diferente? Quando eu der aqui o play, em vez de aparecer aqui PES-ID, vai aparecer o apelido que eu dei para ele. Então, eu posso dar um apelido para a tabela, para facilitar durante o meu comando, eu quando fazendo as junções, eu encontrar ali uma outra, e também tem como eu fazer um apelido para o campo, para na hora que eu estiver fazendo, principalmente as telas personalizadas, eu ir escrevendo ali na tela ali, o nome do campo que eu queria. Show? Próximo vídeo. Distinct importantíssimo. O pessoal vai passar aí bem uma meia horinha, então vamos firme, eu vou até o final para a gente, vai ter o tempo, pelo menos que passe o tempo, não tem problema, mas eu vou compreender o pessoal que não puder ficar até o final. Beleza? O distinct, o que o distinct faz? Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse lá no meu cadastro de produto, um monte de produto mal cadastrado. Um monte. Isso acontece todo dia, né? Vou fazer uma migração de dados, e a gente entra num banco de dados de outra empresa, aquele monte de lixo lá, produto 1, produto 1, produto 1, produto 1. 10 vezes o mesmo produto cadastrado. E eu quero fazer a migração de dados, eu quero retornar somente os produtos que estão ali uma vez só pela descrição. Então, se eu fizer esse comando desse jeito aqui, ó, from TV produto, vamos prender lá o P de produto, P.prd descrição. Se eu usar a palavrinha distinct aqui em cima, ele só vai trazer um registro igual. Só que não quer dizer que é desse campo aqui, não. Se eu colocar aqui, produto, vírgula, P.prd, não vai adiantar nada, porque nunca vai existir um produto com a descrição e o ID igual. Então, na nossa lista aqui, ó, tudo que viesse aqui tinha que ser igual. E ele só ia mostrar uma vez. O que o Firebird faz é isso. Se eu tivesse aqui mais de um produto com a mesma descrição, ele ia aparecer duas vezes aqui dessa forma, porque o ID é diferente. E como o meu select está trazendo o ID, não adiantou nada eu colocar o distinct aqui, porque nunca vai ser aquele registro inteiro vai ser diferente do próximo. Sempre vai ter um ID diferente, então nunca vai ser igual. Então ele nunca vai eliminar do comando. Então vamos supor que você quisesse trazer ali, pensar uma coisa mais prática aqui para materializar melhor. Vamos supor que eu quisesse trazer, vamos supor que você tivesse várias naturezas de operação, eu quisesse trazer igual ali o Fred do IDL de preço. Eu quisesse trazer quais preços eu tenho no produto. É interessante isso que o Fred falou, ó. Preço de venda. Se eu trouxer só o preço de venda, vamos pensar aqui, vamos sem o distinct. Trouxe 6.334. Se eu botar o distinct, a gente já observa que ele trouxe 2.113 registros. Ou seja, no nosso sistema inteiro, só tem 2.103 preços diferentes. Então, se eu quisesse fazer uma contagem aqui, né, que vai estar no final ali, mas a gente vai fazer isso, e eu posso falar quantos preços eu tenho para cá, por R$1, quantos produtos eu tenho. Conseguiria fazer isso usando ali as nossas. Aí, nesse caso, eu já estava agrupando, né, não precisaria de usar o distinct. Mas o distinct aqui está me mostrando só os preços únicos. Se tiver 10 vezes lá o preço com R$0, não vai aparecer aquela 10 vezes, vai aparecer uma vez só. Show? Ou não? Embolei mais do que ajudei. O in e o not in é mais um filtro a ser usado. E é uma forma de você falar, ó, olha igual que eu estou mostrando, eu vou só passar isso, eu não vou ficar indo para o Expert para a gente ganhar no tempo. Então a gente vai ficar até muito tarde. Então, seleciona para mim o ID do recebimento, aonde o status
não está nessa lista. Not in. Não está na lista de aberto. Então, se eu escrever isso aqui, por exemplo, vamos jogar para lá que ela consiga editar mais fácil. Então, se eu colocar aqui vírgula, eu nem sei se funciona com texto assim, coloquei aqui, né? Mas deixa eu ver se ele vai aceitar. Aceita. Então trouxe aqui uma lista de não está aberto nem baixado. Se eu que tivesse, está aberto e baixado. Show? É só mais um jeito de fazer filtro, é só mais uma função entre o end, or, etc, etc. Union all. Union all, aqui eu fiz um exemplo simples e eu vou explicar para vocês qual é a função, saber que existe e saber como é que estuda ele. Aqui, o que a gente está fazendo? Seleciona para mim o ID da pessoa. Aqui está até redundante, né? Mas vamos fazer assim. Para infiltrar, se eu juntar, eu estou pegando da tabela de recebimento, selecionei todos, eu fiz isso aqui, ó, esse comando aqui, ó, peguei esse comando aqui, com esse retorno. No final dele, quando acabou de fazer esse comando, eu fiz uma junção com a de pagamento. Então, ao invés de eu fazer um comando, no mesmo SQL, eu consigo juntar as duas informações e trazer tudo junto. Então, ele vai trazer muito mais registros, 102.000 registros ali, juntando uma tabela. Essa é a função do Union. Pegar um grupo de informações e juntar embaixo da outra. Lembrando que para isso acontecer, os tipos dos campos que estão aqui em cima tem que ser igual, na mesma sequência e o mesmo número de campos. Então, se para vir a pessoa aqui tivesse que botar o endereço, por exemplo, teria que ter embaixo na união também o endereço. Então, tem que seguir em cima o mesmo número de campos em cima, o mesmo número de campos embaixo e o mesmo tipo. Se aqui em cima for o nome e aqui embaixo for o ID, também vai dar erro. O comando vai falar ali que o tipo de dado é diferente. Tem que ser igual. Show? Próxima vítima. Aí agora entra na que vamos chamar aqui de um pouco mais avançado. Não é avançado, tá, pessoal? Mas para a nossa realidade aqui, eu considero já um conhecimento bem mais avançado. E a gente tem aqui, que é o inner join e o left join. Existem outras. Existem outras, a não ser. Não sei por que ficou. Então, existem outras formas de fazer inner join. Eu não quero nem perder tempo com isso, porque aqui o mais importante é o inner join e o left join. Junção obrigatória e junção não obrigatória. Vamos partir para o desenho aqui, para vocês entenderem o que quer dizer esse left join e o inner join. Imagina ali, quando ele fala tabela da esquerda e tabela da direita, tabela da esquerda, tabela da direita e o meio ali, o que ele está querendo mostrar para vocês? A gente vem aqui para o nosso comando SQL, eu vou fazer aqui para vocês, a gente vai aprender mais embaixo. Deixa eu pegar um comando aqui já pronto. Deixa eu pegar esse cara aqui. Jogar para lá. O que o nosso comando está fazendo? Seleciona todos os campos da pessoa, já estamos errados ali, não deveríamos fazer, junta com a TB cliente, aonde? A mesma comando que estava lá em cima com aquele where, aqui a gente está fazendo com classe. Então, vamos deixar assim para a gente, é assim que vocês vão encontrar ali no nosso comando SQL, esse tipo de organização. Então, em cima, seleciona a tabela cliente da pessoa, junta, inner join, junção obrigatória. Obrigatória, se não existir, se na tabela de cliente não tiver um ID de pessoa igual, ele não é para retornar para mim a informação. Ou seja, se eu estou retornando os IDs da venda, por exemplo, eu não quero saber IDs da venda. Se eu estou trazendo os itens do pedido, eu não quero que traga itens do pedido que não tenha produto, que o produto não exista no banco de dados. A gente sabe que a nossa estrutura não permite isso acontecer. Mas pode ser que em outras situações aí você consiga ter uma junção que vocês vão fazer, que o inner join ali, ele vai eliminar alguma informação que não deveria acontecer. Mas vamos lá. Então, eu vou juntar a tabela cliente, fazer uma junção da tabela pessoa com a tabela cliente e vou ligar elas. Liga para mim. O ID da tabela pessoa tem que ser igual à pessoa da tabela cliente. Então, esse inner join fala para mim assim, ó, só traz para mim as pessoas que estão na tabela de cliente. Eu não precisei nem filtrar lá o campo PES cliente igual assim, que eu expliquei para vocês lá no começo, porque
eu já fiz uma junção com uma tabela e falei que é uma junção obrigatória. E se eu quisesse que juntasse, mas se não tivesse nada, se não tivesse na tabela cliente, trouxesse também a pessoa, aí é o left join, porque é uma junção não obrigatória. Se não encontrar essa junção das duas tabelas, mesmo assim, eu quero que traga a informação da tabela pessoa. Ou seja, vamos supor que eu tenho o ID1 na tabela pessoa, o ID2, o cliente 1 e o cliente 2, mas a pessoa 1 ela é um cliente e a pessoa 2 é um fornecedor. E na tabela cliente só tem o ID1, que é da pessoa 1, e não tem o 2. Se eu fizer com o inner join, só vai trazer a primeira pessoa, que é a que eu encontrei, que é uma junção obrigatória. Quando eu juntei as duas tabelas, só encontrou a primeira. Na segunda, ele não tinha na tabela cliente, não foi. Quando eu fiz com left join, o que o Firebird fez para mim? Olha, não teve o ID2 da tabela pessoa na tabela cliente. Mas não tem problema não. Traz lá os dados da tabela pessoa. Só não vai alimentar para mim os dados da tabela cliente. Sim ou não? Deu para captar mais ou menos a ideia do inner join e do left join? Então, aqui em cima, eu sou obrigado a ter nas duas tabelas. Aqui embaixo, né? Você pode ver que até pelo desenho aqui, ó, só vai retornar para vocês o que tiver na tabela da direita e da esquerda. Mesma coisa aqui. No left join, não. Traz o lado esquerdo inteiro. O meio que tem, independente de ter ligação. Eu sei que pode parecer uma coisa do outro mundo, mas não é. Eu vou tentar desenhar aqui por que chama left e right join. Por que é left? O left é porque é a primeira tabela. Ela está à esquerda. Tabela da esquerda, tabela da direita. A gente olhar para o escrito ali, eu sei que quando eu escrevi left join, então, ó, left, tudo que tiver nessa tabela aqui, eu quero que venha mesmo que essa junção aqui não seja estabelecida. Mesmo que a junção não ocorra, eu quero que a tabela da esquerda retorne as informações. Então, traz para mim todos os clientes, mesmo que não tenha o vendedor vinculado. Ou então, traga para mim só o que tenha o vendedor vinculado. Então, eu faço com inner join. Então, se aquele comando que a gente fez lá atrás for feito com o inner join, a gente vai trazer ali as informações, sim ou não, de acordo com a junção. Foi demais? Ou deu para pelo menos captar a ideia? Tranquilo demais. Beleza? Aí aqui, por último aqui, vamos pensar assim, deixa eu ver se é por último, mesmo se tem mais alguma informação que eu coloquei aqui a mais. É só a função de dados. Então, por último aqui, é o que o nosso amigo Fred perguntou lá no começo. E aí eu vou começar aqui a tentar mostrar para vocês aqui a função de agregação, que seria retornar somando informações, retornar e falar qual é o valor mínimo, o valor máximo, contando quantos registros tem. Então, vou fazer aqui, tentar aqui o mais rápido possível, tentar mostrar o máximo de coisas que seria interessante para a gente. Eu vou copiar esse comando pronto para a gente não perder muito tempo digitando. Então, vamos tentar traduzir aqui antes da gente. Esse comando aqui tem todas as funções que tem ali no para fazer um agrupamento. Então vamos lá, vamos traduzir para o português. Seleciona para mim o ID do cliente e ali soma, que é a palavrinha-chave, que é a função de agregação, o campo do tabela de pedido de venda pede valor total, dei um apelido para ele, ó, S total, da tabela pedido de venda, estou filtrando, ó, aonde o status foi igual a F e agrupa para mim pelo campo de cliente. Então, agrupa pelo cliente. Então, eu quero saber o que esse comando vai retornar para mim. O total de vendas por cliente. Vou até tirar aqui. Depois eu mostro o resto. Então, esse comando aqui está trazendo cliente e valor total. Cliente e valor total. Cliente e valor total. Cliente e valor total. Show? Se ler com carinho ali, você vê que não está difícil. ID do cliente por cima, depois o somatório, que é o comando sum. Se eu quiser saber a média de cada um, AVG, então desse jeito aqui eu sei a média que cada cliente meu comprou comigo. Olha que comando simples. A média que cada um está me comprando. Eu posso filtrar ali por um período, a média do mês, a média do ano. É só ir incrementando mais o nosso comando SQL. O que o Fred perguntou lá atrás? Ele falou o seguinte, pô, tem hora que eu vou botar aquele grupo by aqui embaixo, e eu escrevo aqui, agrupa também pelo dev data da emissão. Quando eu der um play aqui, ele vai reclamar. Vai falar que era para reclamar, né?
mas é porque ele não, nem sei por que que ele não reclamou, mas para mim era para estar reclamando aqui porque esse campo nem está aqui em cima. O que ele fala é que o campo, o erro que ele falava é assim, ó, é como se viesse aqui em cima, eu quero que tenha a data da emissão, mas quando ele dá o play, ó, vai dar aquela mensagem de erro ali, falando que lá, tá vendo? Não está lá embaixo, ele tem que ir lá embaixo e colocar aquele campo também no group by. Por que isso? E agora eu vou tentar explicar o que eu falei que eu explicaria aqui atrás. Quando eu vou fazer uma agregação, imagina o seguinte: você vai entregar para mim o total de alguma coisa, eu tenho que saber em qual sequência que eu vou somar. Então, se eu vou somar ali é, a- o total de venda e eu estou mostrando na tela a data da emissão e o ID do cliente, eu tenho que falar, não, primeiro então você soma pela data de emissão, depois pelo cliente. Então ele vai me trazer ali um total, essa formação aqui, ele vai trazer para mim o total de cliente por data. Então se eu mostrar aqui, ele vai agrupar para mim. Nessa data de 13/9, o cliente 66 vendeu tanto. No 25/10, foi tanto. E assim por diante. Então, eu posso fazer média, eu posso fazer somatório, valor máximo, valor mínimo, e ali aqui no slide que eu mostro para vocês todas soma, mínimo, máximo, posso fazer uma contagem, em vez de somar aqui, eu posso vir aqui colocar um count. Então ele vai, aqui até é ruim de fazer isso, vou botar o ID aqui, para contar, para eu saber quantos pedidos cada um fez, por exemplo, vou tirar a data de emissão, só para a gente ter um número mais interessante. Então, desse jeito, traz para mim quantos pedidos cada cliente fez para mim. Então, aqui já tem, ó, o 66 fez 16, o 93 fez 60. E aí, o que o nosso resto do comando está fazendo aqui, se vocês virem com um carinho aqui embaixo, é uma ordenação, que eu estava ordenando ali o total, vindo o que tem mais valor por cima para baixo. E esse having aqui, ó, valor total. Esse having aqui tem que tomar muito cuidado com o local que a gente faz a posição que está ali, cada comando desse é muito importante, tá, pessoal? Depois do group by, depois do where, isso tem que observar bastante, senão não roda não, senão vai dar erro e lembra sempre dessa sequência que tem que estar. Então, o que o having faz? Um having é igualzinho ao where, porém, para um campo que eu agreguei. Então, eu quero filtrar só o que for a venda acima de R$ 1.000. Então, eu faço having sum igualzinho, fiz lá em cima, maior do que o inglês ali, vamos pensar assim, tendo o valor total maior do que 1.000. Então, se a gente reparar aqui, quando eu rodar esse comando, ele pegou só os pedidos que a venda é maior do que 1.000. Se eu quiser diminuir aqui, fazer só que é acima de 10.000, por exemplo, vai trazer bem menos informação para mim. E aí eu já tenho aqui meus clientes que me compraram acima de 10.000 no meu banco de dados. Deu para entender o group by, o having sum ali e o order by que já está ali, que a gente está acostumado a falar antes? Eu sei que é muita coisa que ninguém vai sair daqui expert em SQL, mas eu quero mostrar para vocês o básico, para que quando vocês forem estudar, vocês forem aprendendo ali também, aprendendo um pouquinho mais, com um pouquinho mais de facilidade, porque eu sei que só ler, às vezes, não é o suficiente. Pode falar, Esdras. Ali no lugar do having, eu poderia utilizar outro where. Como? No lugar do having, eu poderia colocar outro where. Não. Não, né? Por isso que existe o having, no Não, caso, né? não. O heavy count é para você, o having sum ali, o heavy é exatamente para eu filtrar o campo de agregação. Por quê? Olha, vamos pensar pela lógica. Primeiro eu filtrei todos os pedidos faturados. Uhum. E depois fui somando essa galera. E depois que eu somei, depois que eu filtrei, depois que eu somei, aí sim eu faço um outro filtro. Então, é um passo de cada vez. Imagina você fazendo isso na vida real. Você teria que ir colocando o nome do ID do cliente, colocando o total. E no final que você ia saber, pô, peraí. Não é, ele vai filtrando para você, vai fazendo passo a passo. Claro que ele tem um monte de artifício ali para fazer mais rápido, mas no final das contas, ele cada vez vai aprimorando ali o motor dele de fazer esses comandos para acelerar o processo de devolver informação. Mas é essa sequência que você faz, e não é só o Firebird, não. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês funciona em qualquer banco de dados. Beleza. Show? Show. E por último, eu vou só rodar esse comando SQL aqui, para vocês entenderem aqui o que está desenhado ali em cima, aí, né, que é escrito. Esse comando aqui, ele é como que o Firebird faz para eu conseguir retornar as informações de data. Então, se vocês olharem o current date, a data atual, o tempo atual,
o timestamp é a data e o tempo. Aí eu estou conseguindo pegar aqui o cast, que é o que o nosso amigo estava perguntando lá atrás. Como é que eu transformo uma coisa na outra? Vou aproveitar aqui para explicar. O comando para transformar uma coisa na outra é o cast. Então, transforma para mim agora em timestamp, em data, hoje, em data, tudo mais. Então, se a gente rodar esse comando, olha que interessante. Ele vai retornar a data, a hora, a data com a hora, o horário atual, o dia de hoje, o tomorrow aqui é ontem, o dia de ontem, aliás, né? Tomorrow é amanhã. O dia de amanhã, dia 19, e o dia 17, o dia anterior. Então, a gente tem o dia da frente, o dia de trás. Você vê que um comandinho que não tem nada, não estou buscando no banco de dados. Essa tabela RDB, database, é a tabela que armazena ali as informações do próprio Firebird ali, que tem o nome do nosso banco de dados, as informações dele, tamanho, etc. Depois vocês vão de curiosidade e olha essas tabelas. Dá para você habilitar ali no IB Expert, fuçando ali, você vai conseguir habilitar as tabelas do sistema. E uma delas é essa RDB Database. Tem as informações do banco de dados, tamanho, número de tabelas, um monte de coisa. E esse último aqui só para vocês saberem entender isso. Eu vou aproveitar aqui para fazer o que o nosso colega lá atrás pediu. Transformar um campo texto de um campo número para fazer conta. Então, se eu tivesse aqui no produto, no nosso caso, por exemplo, PRD, código, ele é um campo. Esse código aqui ele é um campo texto. Se a gente olhar aqui na tabela de produto e vir aqui e procurar o campo, deixa eu botar em ordem alfabética para ficar mais fácil. O campo código, você vai ver que ele aqui é um varchar de 20, ou seja, é um texto que pode colocar até 20 caracteres. E se eu tentar fazer aqui código mais 1, ele vai ficar doido, ele vai dar erro ali falando que eu não posso somar 1 num campo de texto. Mas se eu quiser somar mais 1 ali, eu posso fazer cast, vou transformar o nosso campo em integer, e transformei ele num número inteiro, e agora eu somo com mais 1. Se tiver algum caractere, alguma letra ali no meio do código, vai dar erro, porque ele não vai conseguir transformar para inteiro e vai dar erro. Então, é importante que vocês ali entendam. Então, ele rodou porque não tem nenhum caractere especial. Esse, eu vou colocar aqui do lado só para vocês entenderem o que aconteceu ali. Ó. Se eu fizer o comando aqui, o campo código é 781, e eu consegui aumentar, 782, 806, 807. Eu somei mais 1 ali no meu campo código, mesmo ele não sendo um campo inteiro que eu pudesse somar. Então, essa aí é o padrão, eu tenho o cache e aqui é o tipo, posso ser um numeric 15,2, eu posso transformar ele para qualquer tipo que eu queira aqui. Se a transformação conseguir acontecer, se ela de fato acontecer, o comando vai rodar, senão ele vai dar um erro ali, não conseguir transformar a letra A em número inteiro. E aí o comando não vai rodar e você vai ter que ir aqui no seu filtro aqui embaixo e falar o L código diferente de A. Show? Eu acho que dessa forma eu consigo responder lá como é que eu faço para transformar um número que não é, o que for. E aí agora a gente pode entrar aí nas perguntas. Vamos tentar, pessoal, vamos dar só mais uns 15 minutos de perguntas. E a gente vai encerrar para não ficar até muito tarde também. Beleza? Vamos lá. Fala, Vinícius. Opa, Lucas. Não mostrou aí, mas é legal também o concatenar as colunas, né? Você retornar o código aí com o pipezinho e na frente a descrição na mesma coluna, ao invés de trazer Sim, colunas separadas, né? Sim. Isso aí. Aí você traz tudo em uma mesma coluna. Sim, isso aqui também é um padrão SQL, tá? Não é do Firebird, qualquer banco de dados que vocês forem, vai acontecer isso aqui. Só para vocês verem o que ele quer dizer isso aqui. Eu posso falar assim, nome. Só para vocês verem o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer isso aqui, ó. Eu consigo juntar aqui o código no mesmo registro, ó, 781-descrição. Então, de repente, você pode ser útil na hora que você está fazendo a migração do banco de dados para o outro, então pode juntar as informações. Show? Fala, João. Opa, Lucas, boa noite, pessoal. E Lucas, minha dúvida é sobre a tua aula em si de hoje não, é bem tranquila, é mais uma dúvida sobre o regimento mesmo dos dias de aula. Você vai tocar no quesito de subselect? Essa é a minha dúvida, né? Se vai ter alguma coisa sobre subselect? Então, eu sei que você já está num conhecimento bem mais avançado do que hoje para você pode ter sido assim, valeu muito, né? Porque eu sei que se a gente for pegar nessas coisas mais aprofundadas,
a gente não consegue nem passar o básico. Não, Então, assim, a minha ideia aqui hoje é mesmo passar o trivial para traçar o caminho das pedras para as pessoas entenderem mais ou menos do que se trata. Para quem, pô, olha que legal, eu consigo fazer isso mesmo pelo banco de dados? Consigo. Às vezes a pessoa nem sabia que era tão fácil, e aí agora se dedica a estudar, igual eu já vi pessoal escrevendo ali no grupo, no chat ali, a nossa parceria lá com o nosso amigo Gregório, é um cara assim, o Edson é um cara fenomenal, quem tiver a oportunidade de ir na Autocom, ir nesses eventos que a gente vai, quem foi no dia da CBR lá, conheceu ele pessoalmente, tirou foto, ele é um cara muito simples, um cara muito maneiro, ele dá conhecimento, ele dá cursos gratuitos ali no YouTube dele, no canal do meu querido Fariband, eu aconselho cada um de vocês começarem a seguir ele, porque muito do que eu sei hoje eu aprendi com ele, é um cara muito, muito solícito para ensinar as coisas pra gente, e ele tem um curso que vai do básico ao muito avançado, então assim, eu acho muito legal que vocês comprassem esse curso para ter é muito barato, a equipe de vocês inteira pode ver o curso, é muito barato para o conteúdo que tem lá, é fantástico o curso dele, é o melhor curso que eu, sem sombra de dúvida, com videoaulas, com apostila, etc. Então, assim, vale muito a pena. É um curso completo mesmo. É um curso que eu já fiz umas 3 ou 4 vezes, de vez em quando eu volto nele lá, pegar as informações, que a gente vai ficando sem usar, né, igual os CTS, recursivos, lá você acaba esquecendo, tem que pegar para brincar mais um pouco. Beleza? Mike? Mike, sua vez. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A minha dúvida foi no penúltimo slide lá, aquele valor que você digitou lá de 10 mil, se eu quisesse que ele fosse, abrisse uma tela para me digitar 5 mil, 2 mil, o que eu teria que fazer aí? 2 pontos, valor. Se eu der um play agora, o IBExpert vai automaticamente abrir para mim a janelinha para escolher. Ah, tá, top. Aí eu digito o valor que eu quiser, beleza. E dá enter, exatamente. Aqui a gente está falando do IBExpert, mas a gente vai ver que lá na tela personalizada vai ser muito parecido com isso que a gente fez aqui. Ah, ok. Então, Show. 2 pontos significa para o IBExpert ali, é um parâmetro. Não só para o IBExpert, né, para o Fariband de modo geral, ali para o gestor ali. 2 pontos, escreve o nome que você quiser, e aí quando você jogar, ele vai identificar que aquilo ali é um campo valor, ele vai olhar esse tipo do campo aqui e vai abrir para você digitar ali. Se for um tipo data, ele abre o campinho para você escolher a data e tudo mais. Ok. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu sei que não é uma super aula, de super aprendizado. Meu objetivo aqui está muito longe de tornar vocês aí administradores de banco de dados, mas eu queria, com essa aula aqui hoje, acender uma luz na cabeça de cada um de vocês para falar assim, eu sou capaz de aprender isso se eu quiser. Com 1h30, a gente aprendeu alguma coisa e sabe agora onde procurar as ferramentas. Eu já entendi mais ou menos como funciona, não sei fazer ainda, mas já entendi. Se eu procurar conhecimento quanto a isso, eu vou conseguir resgatar qualquer informação que eu quiser do banco de dados e, por consequência, eu vou conseguir fazer qualquer relatório que eu quiser. Então, esses comandos SQL no nosso sistema, dentro do gerador de relatórios, você consegue pegar de todos os relatórios, então você consegue entrar em cada relatório, olhar qual foi o comando que a gente fez para retornar aquela informação, ou seja, ninguém aqui vai ficar reinventando a roda, você vai entrar no gerador de relatórios lá, vai pegar o comando SQL, vai vir para o IBExpert e vai brincar com ele aqui, vai avaliar. Então, cada um de vocês tem a curiosidade, abre lá o gerador de relatórios, clica no relatório que você está tendo curiosidade, altera, abre a abinha data, vai ter lá o dataset, clica em cima dele 2 vezes, vai abrir o comando SQL, pega aquele comando SQL, joga para o IBExpert, brinca à vontade com ele, vê as loucuras que é possível ser feito ali com o comando SQL e vamos começar, vamos contribuir ali, cada um ali no grupo também, com os comandos. Tô com a dúvida aqui com esse comando, como é que eu faço? Joga no grupo. Quem sabe, outra pessoa que também às vezes não sabe, mas viu aquilo ali, ficou curioso, estudou mais um pouquinho e conseguiu te ajudar. Se alguém mandou, vamos ter curiosidade de tentar ajudar também, porque quando a gente tenta ajudar alguém, acaba aprendendo um pouquinho mais. Vamos vamos estudar isso aí, que para mim é dos conhecimentos que só tem a ganhar. Principalmente para vocês como revendedores aí, o conhecimento no SQL abre portas dentro do nosso sistema aí que vocês ainda não estão acostumados a abrir. Fala, Paulinho. Existe, Lucas, aí limite de tabela para me juntar, por exemplo, se eu quero pegar umas 3, 4 tabelas, existe um limite para não ficar muito lento o relatório, não? Não, certamente existe um limite.
mas Sim. eu nunca ouvi. Certamente deve existir um limite matemático, mas é impossível da gente conseguir atingir ele. Porque sempre tem lá o número de kbytes, que tem lá, mas nós mesmos, ontem mesmo a gente brincou de dar um Ctrl+C lá na Select, tinha umas 30 tabelas sendo juntadas lá na tabela de recebimento, por exemplo. Então, não, isso aí você vai juntar 10, facilmente você junta 5, 6 tabelas aí, facinho, fazendo um comando. Se o Pablo abrir um comando para você aí, vai ter uma junção de 5, 6 tabelas facilmente. Não tem limite. Para nossa mente, não tem limite. Entendeu? Beleza, ótimo. Mais alguém? Pessoal, eu sei que ficou cansativo demais, né? Eu também não esperava que ia demorar tanto tempo, mas eu espero que eu tentei o máximo que eu consegui aqui, pular as coisas que não fossem importantes. Espero ter passado alguma coisa para vocês. Assim. Do fundo do coração, eu acho que a gente está dando só um primeiro passo. Estou sempre aqui à disposição, todo mundo que mexe com o relatório sempre está me pedindo ali uma ajuda com o comando SQL. Eu tenho certeza que vai ser um prazer enorme para a nossa equipe, não só meu, mas também o pessoal que faz relatórios para vocês, que ajuda ali vocês a fazer os relatórios. Vai ser muito bom quando a gente falar assim, quando vocês falarem com a gente assim, ó, só estou precisando do comando SQL. Porque o comando SQL, vocês vão ver que com o tempo, ele é o que você consegue fazer mais rápido. Mas quando você pega a prática, você consegue produzir ele rápido. Então, se de repente, num futuro, a gente estiver ajudando no relatório ali, só com os comandos SQL vocês, a gente vai ter eu acho que o objetivo dessas aulas todas vão ter sido supridos. Beleza, pessoal? Então, como ninguém perguntou mais nada... A apostila está na onde, Lucas? Não, essa apostila foi só... Eu mandei no grupo do Telegram. Mas eu mando de novo para você. Então, eu vou mandar de novo no grupo do Telegram para ela ficar por cima e vou fixá-la lá em cima. Então, beleza. Beleza, pessoal? Beleza, Boa noite para vocês. Obrigado para quem me tolerou até essa hora.